Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos que estão também assistindo aí pelo YouTube. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, nós vamos dar sequência à nossa exposição pelo livro de Gênesis. Hoje o tema é missão, e se você quiser, você pode ir lá no site www.leoeller.blogspot.com e já está disponível lá o texto que dá aí base para essa nossa meditação de hoje, você pode acompanhar por lá. E se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto missões, eu trouxe aqui hoje e quero incentivar você a ler esse livro aqui, que é, sem dúvida alguma, um dos melhores livros acerca de missões que nós temos, pelo menos é o que eu acho, a minha opinião, que é do John Piper, Alegrem-se os Povos. Tem indicado bastante John Piper nos últimos dias, né? Lembrando o Jutaí quer ser o John Piper aí como pregador, né? Amém, amém. Tô brincando com ele. Mas enfim, esse aqui chama-se Alegrem-se os Povos. Esse aqui é da nossa biblioteca. E aí eu já quero também incentivar você, se você quiser pegar algum dos nossos livros ali da biblioteca para consumo, né, para você ler, pode ficar à vontade, só avisar a nossa querida Paulinha, para ela poder anotar o nome, lembrando que tem validade de 30 dias, se em 30 dias você não conseguir ler, é só você renovar, mas é preciso que você renove para a gente monitorar onde estão os livros. E se você quiser também contribuir, você pode ou comprar livros, ou também ofertar, para a gente poder comprar livros ali para a nossa biblioteca. Esse aqui está na biblioteca. Alguém gostaria de ler esse livro? Ah, então ganhou. Esse é muito bom. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, todos abriram? Vamos ler todo o capítulo, então. Concentração aí, muitos nomes lindos, maravilhosos. Então vamos lá para Gênesis capítulo 11, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleque. E depois que gerou Peleque, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleque viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Seruque. E depois que gerou Seruque, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Seruque viveu 30 anos e gerou Naor.
e depois que gerou Naor, Seruque viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. E Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Amém? Até aí, vamos orar? Nosso Deus e Pai, peço que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, a nossa gloriosa herança e a grandeza do seu poder. Oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Elemento básico, né, Jean? Deus estabelece... Não, o elemento básico para mim, eu que tenho que ligar. Ué. Deus estabelece e edifica o seu povo, vimos isso na semana passada, para que os outros povos da terra o conheçam e glorifiquem o seu nome. Basicamente, esse é o cerne. Essa é a mensagem central, tanto de Gênesis 10 quanto de 11, e a partir de agora. A partir de agora, em Gênesis, até o final do relato, nós vamos ver exatamente Deus chamando os homens para que o glorifiquem. Contudo, irmãos, para nossa surpresa, os povos da terra não estão interessados no Senhor Deus. O autor inspirado escancara a principal característica dos homens sem Deus. Os homens sem Deus, eles desejam edificar as suas cidades por conta própria. Eles descrevem explicitamente, excitadamente, uns aos outros, como se fosse a realização última deles. Como os homens modernos também fazem. Eles conseguem dizer uns para os outros, versículo 4, venham, uns construíram uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse é o desejo, o coração do homem sem Deus. Ele quer construir uma cidade cujo topo chegue até os céus e que torne o nome dele célebre. A cidade meio edificada, né, edificada pelas metades, é um monumento gritante da rebeldia do homem contra Deus. O relato de Gênesis, capítulo 11, começa com todo mundo falando uma língua comum e termina com o mundo inteiro confuso, falando línguas diferentes. Entretanto, as coisas não serão assim para sempre. Na frase seguinte, depois de dispersar os homens por toda a terra, depois de confundir a sua linguagem, o Senhor se lembra de sua promessa. E depois de dispersar os homens por toda a terra e confundir a sua linguagem, o texto diz, versículo 10, são estas as gerações de Sem. O Senhor Deus se lembrou da sua promessa feita a Sem. A confusão nociva
e devastadora da linguagem, ela é então revertida por Deus, tendo o seu clímax dessa reversão da linguagem confundida de Gênesis 11. A partir de Gênesis 11, o Senhor vai trabalhar para reverter essa situação. O seu clímax será lá no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. O Pentecostes, em Atos capítulo 2, iniciou um novo capítulo na história, aonde o Evangelho seria articulado em muitas línguas. E pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças serão chamados a Deus de novo pelo mesmo Evangelho. Os confusos de Gênesis 11 agora serão chamados a ouvirem a mesma mensagem da cruz. E de novo o Senhor vai unir o seu povo em torno de uma nova e de uma única linguagem, a linguagem do Evangelho. O Senhor aspira, o Senhor deseja, o Senhor anela reunir pessoas, seres humanos, indivíduos, de todas as tribos, línguas, raças e nações em torno do Evangelho. Essa é a aspiração de Deus, e é isso que Deus começa a fazer então, a partir de Gênesis capítulo 11, versículo 10, e vai até o fim da história, Apocalipse capítulo 22, quando os homens de todas as tribos, línguas, raças e nações, morarão juntos na mesma cidade. Esse é o desejo, essa é a aspiração, esse é o anelo de Deus. É isso que Deus anela, é isso que Deus deseja, é isso que Deus aspira. Essa é a aspiração de Deus. E aí surge a nossa pergunta de hoje. Pense por um instante. As suas aspirações de vida estão alinhadas com as aspirações e os propósitos divinos? As suas e as minhas aspirações de vida, os meus desejos, os meus anelos, as minhas vontades, estão alinhados com os propósitos divinos? Ou será que eu estou também construindo a minha própria torre de Babel? Portanto, a intenção do autor é mostrar que, apesar da rebeldia obstinada das nações, o povo de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, cumprirá a missão dada pelo Senhor de reunir todos os povos, tribos, línguas e nações. Resumidamente, a unidade almejada pelos povos, a unidade que os povos tentam criar de todas as formas, a unidade que os povos tentam criar por meio das ações políticas, como as Nações Unidas, a OTAN, ou o Bloco Europeu, ou o Mercosul, ou BRICS, ou qualquer outra tentativa de unir os povos, seja por meio político, seja por meio militar, ou até mesmo por meios educacionais, pelo conhecimento, pela tecnologia, pelas redes sociais. O desejo dos homens de criar unidade só será produzida por meio do Espírito Santo, ou seja, é uma questão do Espírito Santo. Só ele que de fato pode unir. Os homens tentam fazer de maneira artificial aquilo que só o Senhor pode fazer. Esse é o nosso objetivo nessa manhã. Para isso, eu vou trabalhar aqui 3 aspectos, 3 pontos. Primeiro, vou fazer uma longa descrição do texto, tentando ser o mais cuidadoso possível para dar bastante subsídio para vocês. Depois vou falar um pouco sobre a missão do ponto de vista teológico e, finalmente, algumas aplicações. Vou começar, então, falando do texto, a descrição de 2 povos. E aqui o texto facilmente, qualquer leitor aí mais desavisado pode dividir esse texto em 2 blocos. No primeiro bloco, o autor inspirado destaca o empreendimento humano como uma tentativa patética de chegar aos céus. Então, a primeira parte ali do capítulo, o autor inspirado vai dizer que bobagem, tentar construir uma torre para chegar no céu. Mas não se assuste, fazemos isso com mais frequência do que podemos imaginar. E no segundo bloco, então, o autor inspirado vai concentrar na eleição de Deus de uma nação particular, nação essa que é da linhagem de Sem, e essa nação que é da linhagem de Sem, essa nação eleita, ela vai trazer
salvação a todos os povos. Vamos começar então na primeira parte aqui, que é a patética tentativa de chegar aos céus. E eu quero dividir esse primeiro bloco aí em 4 pontos, 4 aspectos. Primeiro, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. É assim que o autor bíblico começa, então, esse capítulo 11 de Gênesis. Vocês estão com o Gênesis aberto aí? Pode ficar para vocês acompanharem, tá? Irmãos, o que ele está fazendo aqui? O autor bíblico está fazendo uma representação do mundo inteiro e dando ênfase à unidade desses povos. Esses povos do mundo inteiro estavam unidos totalmente pela língua e pelo vocabulário. Mas já a partir do versículo 2, o versículo começa dizendo assim: os homens partiram do Oriente. E a imagem aqui é de pessoas levantando acampamento para viajar. E aí o versículo 2 ainda, parte B, diz o seguinte: encontraram uma planície no Sinar e habitaram ali. E aqui representa o oposto teológico do mandamento de Deus de encher a terra e de se espalhar sobre a terra. Então aqui nós temos já o primeiro sinal dessa rebeldia dos homens contra Deus. Deus dá uma ordem que é para se espalhar. Lembra que o assunto do capítulo, o assunto do texto anterior, era exatamente essa, a ordem de Deus para o povo se espalhar por toda a terra. Essa era a ordem de Deus. E o que os homens querem fazer aqui? Eles querem encontrar uma planície e habitar ali. Eles não querem fazer o que Deus manda, eles querem fazer o que eles querem fazer. O segundo ponto aí começa então no versículo 3, e diz assim: disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe servirão de pedra e o betume de argamassa. As próprias pessoas condenam a si mesmas. As próprias pessoas condenam a si mesmas em sua determinação de fabricar seus próprios materiais de construção. Não vamos depender de Deus. Não precisamos de Deus. Vamos fazer nossos tijolos, queimá-los bem e transformá-los em pedra. Versículo 4, disseram, venham, vamos construir. Aqui o tom é de uma determinação intencional. Eles estão intencionalmente, eles estão voluntariamente, espontaneamente decididos em fazer o que querem fazer. Eles estão decididos, voluntariamente e espontaneamente em serem rebeldes contra o Senhor. Agora, vale a pena falar um pouco sobre essa cidade. No Antigo Oriente, as cidades não eram bem projetadas para serem habitadas. O povo da época normalmente era nômade. Então eles construíam cidades com qual propósito? Basicamente eles construíam cidades com propósitos religiosos e públicos. Eles queriam construir cidades para se tornarem templos, e eles queriam construir cidades para se tornarem também refúgio em caso de guerra. A expressão aí, torre, por que ele fala construir uma cidade e uma torre? A torre, eu depois pensei, podia ter pegado uma foto melhor, mas se você olhar aqui no centro do slide aqui, ó, tem aqui um zigurate. A torre é esse zigurate. O que é o zigurate? É como se fosse uma pirâmide, mas em formato mesmo de torre. Começa com uma base bem maior, e aí, à medida que eles vão construindo em formato de escada, aquilo vai afinando, até chegar no mais alto possível ali que eles vão conseguir. Esse zigurate, essa torre, era uma estrutura sólida e alta, de tijolo e com uma escada. Era uma parte inseparável da cidade, e às vezes o complexo do templo era toda a cidade. O que eu quero dizer aqui? Que normalmente esse zigurate, ele estava no meio da cidade, no meio da construção, e
por muitas vezes, a cidade era construída ao redor desse zigurate, que, como eu disse, tinha como objetivo ser um lugar de adoração. Claro que não adoração ao Deus vivo, adoração a divindades criadas aí pelo próprio homem. E aí o versículo 4, ainda falando sobre essa cidade, essa torre, nos dá aqui algumas características. Ela diz o seguinte, versículo 4, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa montanha, criada pelos seres humanos, dava à humanidade acesso ao céu e servia como uma conveniente escada para que os deuses descessem para o templo e entrassem na cidade. A ideia ali é como aquela visão de Jacó. Lembra que Jacó teve uma visão de uma escada, aonde os homens desciam e subiam, ou só subiam, não me lembro mais, mas o ponto aqui é que a ideia é essa, é criar um acesso, é criar um mediador. Já estão percebendo aí, né? É criar um mediador entre os homens e Deus, construído pela mão do homem. É criar um acesso a Deus, um religare, é se religar a Deus por vontade própria. Os homens continuam fazendo isso. Eles estão competindo com o próprio Deus. A linguagem aqui no hebraico é muito forte. A ideia aqui é de um povo competindo, dizendo, nós também podemos fazer. Nós podemos fazer, inclusive, melhor do que você. Eles estão futilmente tentando encontrar importância e imortalidade em suas próprias conquistas. Eles estão tentando encontrar a vida eterna que só o Senhor pode dar por meio de suas próprias capacidades tecnológicas. Qualquer coincidência, né? Não tem um negócio assim? Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Os homens são assim desde sempre. O terceiro aspecto que eu quero destacar aqui no texto começa no versículo 5, que começa de uma forma bem direta. Então o Senhor desceu. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. É óbvio, né, irmãos, que aqui é uma figura de linguagem, né? Claro que o Senhor Deus estava vendo isso o tempo inteiro, mas chega um momento em que o Senhor resolve intervir. Como vemos em todo Gênesis, Deus investiga a fundo a situação antes de proferir uma sentença. Como vimos em todos os Gênesis até agora, desde a queda, Deus vai dar oportunidade para os homens reconhecerem os seus próprios crimes, reconhecerem os seus próprios pecados. E aqui há uma ironia muito grande, porque os construtores lá do zigurate, eles se imaginavam, eles mesmos, subindo aos céus e os deuses descendo pela escada. O que eles não esperavam era que o Deus verdadeiro desceria para verificar a edificação. E desceria para dar, por meio da própria construção deles, ele desceria para dar a sua sentença. E qual é a sentença do Senhor? Versículo 6. O Senhor Deus disse, aliás, o Senhor Deus não, mas pode ser o Senhor Deus também, mas o texto diz, o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Irmãos, é claro que Deus aqui não quer colocar limites na capacidade de realização do homem. O que o Senhor quer colocar limite é na capacidade pecadora do homem. Alguém disse assim, certa vez, por que Deus deixou Hitler fazer tudo o que ele fez? E o sábio pastor respondeu, a pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser, que Deus que teve o poder de parar Hitler? Deus colocou um freio em Hitler, irmão, foi o contrário. Hitler foi só o que ele sempre quis ser, e que todo ser humano quer ser. Malvado por natureza. Mas voltando aqui para o texto. A sua língua comum é a fonte de sua força e unidade, simbolizada pela torre. Deus expõe claramente que o pecado da humanidade ao construir a torre é a sua recusa
de viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. O pecado aqui é dizer, nós não vamos viver como Deus quer que vivamos. Nós vamos viver da maneira como nós achamos conveniente. Deus vem então no versículo 7 e diz, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo. Em outras palavras, vamos colocar freio na maldade humana. E aqui o nós, né, engraçado ou pelo menos curioso, essa linguagem plural, mostrando exatamente o conselho trinitário, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, venham, vamos descer, vamos confundir a linguagem deles. E essa expressão aí plural faz referência então à Trindade. A ausência de uma língua comum leva à falta de um entendimento comum que encerra o projeto. Versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E aqui é o meu quarto apontamento nessa primeira parte. A despeito da rebelião flagrante dos homens, Deus, o soberano, realiza o seu plano para que as pessoas encham a terra. Os homens disseram, vamos ficar todo mundo juntinho aqui ao redor do zigurate, vamos edificar as nossas cidades aqui. Deus fala assim, não, vocês não vão fazer a sua vontade. Vocês vão fazer a minha vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável. Então eles foram distribuídos por toda a terra, não como um ato de maldade de Deus contra eles, mas como um ato da bondade de Deus com eles. Com a bondade de Deus conosco. A menção aí de Babel / Babilônia vincula essa cidade e sua torre ao reino anti-Deus, né? Poderíamos dizer aí, se vivesse no dia de hoje, ao reino anticristo de Nimrod, que vimos lá no capítulo 10, alguém que rivalizou com o Senhor. E aí então, nós entramos agora na segunda parte do capítulo, a linhagem de Sem. Por quê? O primeiro ato que a gente vai ver aí, depois dos homens serem dispersados pela terra, a cidade que eles estavam tentando edificar, ficar parada no meio do caminho, ser um monumento à incapacidade humana, a resposta de Deus vem no versículo seguinte, na parte seguinte, a partir do versículo 10, então. Diz assim, são essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleque. O narrador aqui, ele não menciona cada descendente agora com o intuito de estabelecer uma cronologia absoluta. Lembra que essa mesma genealogia aqui, ela foi descrita de maneira minuciosa no capítulo anterior. Então, o narrador não tem aqui como foco trabalhar essa cronologia, essa genealogia novamente. Outra coisa aqui, o autor bíblico não tem aqui o intuito de estabelecer uma cronologia perfeita de passagem de anos. Ainda que se você fizer um estudo aqui, você vai perceber uma boa cronologia desses personagens. Mas qual é o intuito dele aqui? É mostrar que Arfaxade é o terceiro dos 4 filhos de Sem. Então Sem teve 4 filhos
E Arfaxade é o terceiro, não é o primeiro, nem o segundo e nem o quarto, ele é o terceiro. E ele aparece aqui sozinho. Por quê? Porque a sugestão aqui é que a prioridade na linhagem não se baseia mais agora na ordem do nascimento. A linhagem de Sem agora deixa de ser uma ordem de nascimento, uma ordem física. Não é o primeiro filho de Sem que vai dar sequência. É o terceiro filho de Sem. Então, o Senhor quebra a possível escolha dele por critérios de nascimento, por critérios físicos. E vai mostrar então que a eleição de Deus, ela é espiritual e não física, não baseada em critérios humanos. E aí o texto segue, versículo 17, que diz assim: e depois que gerou Peleque, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleque viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Seruque. E depois que gerou Seruque, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Seruque viveu 30 anos e gerou Naor. Depois que gerou Naor, Seruque viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Aqui, qual destaque que a gente pode dar? Primeiro, com Peleque, as linhagens de Sem, por meio de Éber, agora se dividem entre eleitos e não eleitos. A segundo destaque aqui é a duração da vida. Se você perceber, ela vai sendo reduzida drasticamente. Por exemplo, Arfaxade até Éber, os patriarcas viveram ali aproximadamente 450 anos. De Peleque até Seruque, eles passaram a viver menos de 250 anos. E Naor, eles passaram a viver apenas 148 anos. E aí, chegamos então no ponto central aqui do capítulo, que é o versículo 26, que diz assim: Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Alguns pontos aqui para pensarmos. A genealogia segmentada, veja aqui uma mudança sutil. Até Tera, ele falava só da geração eleita. Então, para dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu subir um pouco, voltar um pouquinho. Depois que gerou Peleque, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Quem são esses filhos e filhas? Ninguém sabe. Por quê? Porque o objetivo do autor não é trabalhar essa genealogia completa. Agora, já aqui em Tera, ele volta a fazer uma genealogia segmentada. Ele volta a dizer, Tera gerou Naor, Abrão e Harã. Então, Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou, e ele vai agora voltar para essa genealogia segmentada. O que ele quer fazer? Ele quer transicionar o assunto. Ele quer dizer para mim e para você, preste atenção, porque esta genealogia é importante. Ele quer chamar a nossa atenção porque, a partir de agora, como diz o outro, o espiral,
o espiral, ele vai se afunilar. Então, fique atento agora, porque agora o espiral vai afunilar e você precisa prestar atenção nisso. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui é que Tera e seus filhos migram primeiro para Ur, no sul lá da Mesopotâmia, e depois para Canaã. Por quê? Porque eu quero mostrar que a família escolhida por Deus era uma família idólatra, era uma família pagã. Se você pesquisar onde que estava Ur dos Caldeus, estava muito próximo lá de onde foi construído o zigurate. Provavelmente, essa família deve ter ido visitar os escombros do zigurate. Eram uma família pagã. E o último aspecto aqui, assim como a genealogia dos 3 filhos de Noé foi segmentada para mostrar a relação do Sem eleito com seus irmãos, a linhagem de Tera também é segmentada para separar o Abraão eleito de sua família. Então, como no caso de Noé, que Deus segmentou a sua genealogia, Noé gerou Sem, Cã, Jafé, Sem gerou, Cã gerou, Jafé gerou, vimos tudo isso semana passada, e mostrando que Sem era o eleito, aqui o autor inspirado faz isso novamente, mostra toda a genealogia de Tera, para mostrar que Abraão, ou no caso aqui ainda, e eu já vou advertir vocês antecipadamente, que eu vou várias vezes chamar o Abrão de Abraão, várias vezes. Acho que é uma questão de cognição, é uma falha na minha cognição. Mas vocês vão entender quando eu falar, quando eu disse que agora Abraão, na verdade é o Abrão, porque ainda não é o Abraão. Um pequeno detalhe aí, mas que pode te assustar. Eu estou lendo Abrão aqui, e onde ele tirou esse Abraão? Bom, pessoal, o capítulo é esse aí. Agora, o que nós podemos olhar para esse capítulo e aprender? A missão no poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Se você tiver aquela fitinha e quiser deixar marcado Gênesis, pode, tá? Atos capítulo 2, versículo 1. Todos abriram? Se você estiver usando o aplicativo aí, eu leio sempre na versão NAA, se você quiser acompanhar. Se você estiver com outra versão, talvez pode dar uma diferença aí, mas o significado é sempre o mesmo. Podemos ler? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto e Ásia, e da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene
e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Irmãos, todo o texto de Atos 2, todo o texto de Gênesis 11, aponta indiscutivelmente para a soberania de Deus sobre todas as nações. Todas as nações, elas descendem de Adão, elas descendem de Noé. Todas as nações estão debaixo da bênção, da fertilidade de Deus. Todas as nações carregam consigo a dignidade de serem portadores da imagem de Deus. A cidade e a torre construída pelos rebeldes simboliza a capacidade da humanidade coletiva de desafiar o governo de Deus. A torre e a cidade, ela está gritando: nós podemos existir e nós podemos viver a parte de Deus. Mas da perspectiva divina, da perspectiva de Deus, a cidade e a torre, elas simbolizam a ameaça da sociedade humana ao governo de Deus. A humanidade, lá em Gênesis capítulo 11, essa humanidade depravada, ela se une em um esforço espiritual de encontrar esse povo, lá em Gênesis 11, unido, encontrou meios de existir, encontrou meios de, através dos seus avanços tecnológicos, de encontrar sentido existencial à parte de Deus. Eles buscaram jeitos, buscaram maneiras de encontrar sentido para a vida à parte de Deus, de ultrapassar os limites impostos pelo próprio Deus. Assim, é uma sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus, ela é totalmente instável. Por quê? Por que uma sociedade sem Deus é totalmente instável? Porque, por um lado, as pessoas buscam com sinceridade, um sentido existencial e segurança em sua unidade coletiva. Os homens buscam, uma sociedade sem Deus, ela busca sentido existencial por meio de partidos políticos, por meio de organizações não governamentais. Eles buscam sentido existencial à parte de Deus por meio de entidades religiosas ou por coisas mais fúteis. Eles buscam sentido existencial por meio do seu time de futebol, por meio da sua família. Eles buscam sentido existencial no esforço coletivo familiar. Eles querem encontrar sentido para a sua existência numa família humana, no trabalho, na carreira, no romance. Esse não é o retrato da humanidade sem Deus. Eles estão buscando sentido para a sua existência à parte de Deus. Por outro lado, ainda que eles queiram sinceramente encontrar sentido para a sua própria vida, unidade, por meio de vários esforços humanos, por outro lado, eles têm um apetite insaciável de consumir o que pertence às outras nações. Por um lado, eles estão buscando sentido coletivo. Por um lado, eles estão buscando sentido para a sua própria existência, por meio de organizações. Por outro lado, eles querem consumir o que os outros estão construindo. Por isso que é muito comum você ver pessoas invejando o estilo de vida de outras pessoas, de outras nações. Por isso que você vê pessoas dizendo o seguinte: eu só vou encontrar sentido para a minha existência se eu for morar nos Estados Unidos. Porque lá é a Nova Jerusalém. Ai, por que eu não nasci na Noruega? Na Suíça a escala é 4x3.
Eu deveria ter nascido na Suíça. Se eu pudesse, eu tomava a Suíça para mim. E é isso que o Putin fez. É isso que os ditadores e os tiranos fazem. Eles olham para as outras nações e falam, eu quero essa nação. Vou conquistá-la. Num esforço coletivo. Por isso, amados irmãos, é que as Nações Unidas estão condenadas ao fracasso. É por isso. Por quê? Por que as Nações Unidas estão condenadas ao fracasso? Porque elas estão querendo ser unidas sem o príncipe da paz. Sem aquele que é capaz de colocar freio na maldade humana. Irmãos, as nações sem controle, elas vão para a guerra umas contra as outras. Pastor, como reverter isso? Já aconteceu. Essa confusão nociva e essa destruição devastadora, como eu disse lá no início, ela foi revertida aí no Pentecostes, nesse texto que lemos. Só para explicar um pouquinho o que era o Pentecostes. O Pentecostes era a festa. Tira ele de perto de mim. Gente, o que era o Pentecostes? Pentecostes era a festa celebrada pelos israelitas 50 dias depois da Páscoa. Por isso Pentecostes. Pente tem a ver com penta, 5, né? É uma festa de gratidão pela colheita que os israelitas tinham conseguido. Para os cristãos, ela é um pouco diferente. Para os cristãos, Pentecostes marca o revestimento do Espírito Santo para cumprir a missão dada por Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse, mas recebereis, como é que é? Mas sereis revestidos do Espírito Santo ao descer, não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí isso acontece lá em Atos capítulo 2. De acordo com o texto que lemos, qual é o sinal do revestimento dos crentes? O que marca o revestimento dos crentes? O que marca o sinal de que eles foram revestidos com o Espírito Santo é que eles começaram a falar na língua dos presentes. Aqui, irmãos, é importante porque algumas pessoas às vezes podem confundir e achar que eles estavam falando línguas estranhas, mas não era isso que eles estavam falando. Eles estavam falando na língua dos presentes. Os presentes os ouviam falar a própria língua deles. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, aí sim ele vai falar de um outro tipo de linguagem, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, tá bom? Aqui em Atos 2, as pessoas ouviam eles falando na língua que eles mesmos falavam, e isso trouxe um sinal visível de que o Senhor estava ali. O Espírito, então, ele não remove as diferentes línguas, por quê? O que o Espírito faz ali não é remover, todo mundo continua falando línguas diferentes, mas ele altera, o Espírito Santo altera os efeitos da sua língua para reconstruir uma nova comunidade. O próprio Deus altera os efeitos da língua no indivíduo para que eles possam, então, falar línguas diferentes, mas que podem ser entendidos. E é basicamente o que acontece hoje. Falamos línguas diferentes, pessoas de vários lugares do mundo, mas com a mesma mensagem, a mensagem do Evangelho. Desse modo, transformados pelo Espírito Santo, falando todos a mesma língua, que é a língua do Evangelho, o Espírito Santo, então, dá para esse povo, o povo de Deus, uma missão. Qual é a missão? Eles devem ir por todas as nações do mundo e anunciar que a semente da mulher destruiu a semente da serpente e prometeu restauração de todas as nações sobre o soberano poder de Deus. Essa é a missão agora dada por Deus,
revestindo os crentes com o Espírito Santo, para que eles vão por todas as nações, falando desse evangelho esse que anuncia que o descendente da mulher, prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher, que é Jesus Cristo, destruiu a semente da serpente, que é caracterizado pelo pecado. Contudo, nas palavras de John Piper, aí nesse livro que eu mostrei para vocês, as missões não são o alvo fundamental da igreja. Vou repetir. A missão ou as missões não são o alvo fundamental de Deus. Então o que é, pastor? A adoração é o alvo fundamental da igreja. Por que a adoração é o alvo fundamental da igreja? Porque se a adoração é fundamental e não as missões, você inverte o polo. Se as missões fossem fundamental para a igreja, quem estaria no centro? O homem. Quando a adoração é fundamental para a igreja, quem volta para o centro? O próprio Deus. Por isso que o Piper vai dizer ali, as missões não são o alvo fundamental da igreja, a adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial e não o homem. A igreja, ela não deve fazer missões, mas a igreja deve ir por toda a terra, dizendo para as pessoas, venham adorar a Deus. As missões não são o alvo da igreja, porque o homem não é o alvo da igreja. O alvo da igreja, o alvo dos crentes, é a adoração a Deus. E os homens, enquanto adoram a Deus, chamam as pessoas para virem adorar a Deus também. Se você voltar para o texto de Atos, qual é a descrição que aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem deram? Eles diziam o seguinte, eles estão falando a nossa língua. Mas o que eles estão falando? O último versículo aí de Atos capítulo 2, versículo de número 11, ele diz assim, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. O que eles estavam fazendo? Adorando a Deus. E quando estavam adorando a Deus, eles trouxeram todas as nações. Então veja, nós não somos chamados para as missões. Nós somos chamados para adorar a Deus e falar de Deus para todas as nações. A missão não é falar, a missão é adorar. A missão não é falar, a missão é adorar. Porque se a missão for falar, o centro da missão se torna o homem. Agora, quando a missão é adorar, o centro da missão volta para Deus. E aí nós podemos então passar para a parte prática aqui, a prática da missão. Atos 2:47. Lá no final do capítulo 2 de Atos, você vai ver o resultado da igreja adorando a Deus. O que uma igreja adorando a Deus gera? Atos 2, você pode inclusive depois ler do 44 até o 47. Aliás, eu estou com um tempo muito curto, muito mesmo. Mas vamos lá, Atos capítulo 2. 42. Todos abriram aí? Olha o resultado da igreja em adoração. Olha o resultado do povo de Deus falando das grandezas de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Versículo 46. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus. Adorando a Deus. Dando a Deus o lugar que é devido.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, por causa do evangelismo deles, pessoas chegavam. Amém? É isso que está aí? Não. O que está aí? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, nossa tarefa é adorar o Senhor. Nossa tarefa é falar das grandezas de Deus. Transformar corações é a tarefa de Deus. O autor inspirado tem 3 temas teológicos em Gênesis: Deus, graça e homem. Eu vou fazer a aplicação, claro, nessas 3 ênfases teológicas do autor de Gênesis. Começando com Deus. Deus é o supremo da missão. A gente precisa inverter esse polo, irmãos. A gente precisa inverter isso. Por quê? Porque todo o relato, tanto de Gênesis quanto de Atos, aponta indiscutivelmente para a glória de Deus. Ao traçar ali a linhagem do abençoado por Deus Sem, até o seu herdeiro legítimo Abraão, que se tornará instrumento de Deus para abençoar todas as tribos e nações, o autor apresenta de modo inferencial a presença graciosa de Deus no meio da humanidade orgulhosa. Quando Deus traça ali, de 100, passando por cada um daqueles personagens, que quando a gente lê, a gente fala, que coisa chata, parece que eu estou lendo uma planilha de Excel. Mas se você observar com cuidado, o que o autor inspirado está fazendo é traçando uma linha brilhante, uma linha de ouro, dizendo: aqui está o povo de Deus. Eu levantei o meu povo no meio de uma nação corrupta, no meio de uma humanidade corrupta. Eu levantei o meu povo e o meu povo tem uma missão: me adorar. E quando o meu povo me adorar, as outras nações virão. Eles ouvirão falar na própria língua deles. Eles ouvirão falar das grandezas de Deus. Irmãos, isso é muito singular. Por quê? Porque se Deus é o supremo na missão, preste atenção, se Deus é o supremo na missão, os meios não justificam os fins. Se Deus é supremo na missão, os meios não justificam os fins. Se Deus é supremo na missão, o início é importante, o meio é importante e o fim é importante. E aqui nós podemos trazer isso para mais próximo. O propósito de muitas igrejas, ele não é crítica, é análise. Análise. E eu não estou descartando essa igreja. O propósito de muitas igrejas mudou de glorificar a Deus por meio da adoração para crescimento numérico. Admitindo que se esse objetivo for alcançado, Deus deve ser glorificado. Irmãos, nenhuma igreja pode ser acusada de não crescer numericamente. Se esse fosse o caso, nós seríamos uma igreja muito ruim, né? Nenhuma igreja, ela deve ser acusada de não crescer numericamente. Toda igreja deve ser acusada de ser fiel às Escrituras. Uma igreja não pode ser acusada dizendo o seguinte: essa igreja não cresce numericamente, mas ela pode ser acusada, essa igreja não é fiel às Escrituras. Quando escolhemos o nome Reformada Fiel, esse nome não é para dizer que nós somos fiéis, esse nome é para dizer que nós desejamos ser fiéis. Nós sabemos que não vai ser fácil, que nunca é, mas esse é o nosso anelo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa aspiração. A pergunta que eu faço é: se um tribunal fosse te acusar de fidelidade bíblica, se um tribunal fosse te acusar de fidelidade bíblica, ele teria provas para te condenar? Se um tribunal fosse te acusar de fidelidade, esse indivíduo é muito fiel,
será que ele encontraria provas? Temos, pois, irmãos, de recuperar o senso de satisfação com a fidelidade bíblica e com a adoração de Deus por meio de Jesus. Portanto, o nosso indicador de sucesso não são os resultados evidentes, e sim a contínua fidelidade bíblica. Significa que nós não queremos crescer, que nós não vamos crescer? Não, pelo contrário, queremos crescer. Queremos crescer por meio de batismos. Pessoas que vão ouvir a boa mensagem de Deus e virão desejosos de passar pelas águas do batismo. Queremos crescer também por meio de transferências. Pessoas que não encontraram igrejas fiéis às Escrituras e que olham para nós e falam, olha, aqui é uma igreja fiel, quero me tornar membro dessa igreja. Mas muito mais do que tudo isso, o que nós queremos é ser fiéis às Escrituras. Queremos adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Queremos evidenciar a glória de Deus. E se essa for a nossa acusação, ficaremos muito, muito felizes. Podem nos acusar de qualquer coisa, pode acusar qualquer igreja de qualquer coisa. Mas uma igreja nunca pode ser acusada de ser infiel às Escrituras. Essa não é uma boa acusação. Segundo a aplicação ali é graça. A graça de Deus não permitirá que seu povo destrua a si mesmo completamente. Enquanto a humanidade ainda estava no jardim do Éden, Deus plantou uma semente de esperança. Da mulher nascerá alguém que derrotará o mal. Dentre as nações, Deus chamará uma nação para ser o seu povo especial, que trará salvação para todas as nações. Nós sabemos a história. Deus escolhe Israel. O Israel pequeno em número, incapaz militarmente, incapaz tecnologicamente, mas Deus escolhe Israel para então trazer salvação por todos os povos através de Israel. O texto da passagem que nós lemos é a resposta graciosa de Deus ao fracasso da humanidade na Torre de Babel. Abraão começa a sua trajetória, que nós vamos falar a partir de semana que vem. Abraão começa a sua trajetória com uma boa notícia. A história de Abraão começa com o proto-evangelho. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, o que era uma notícia muito ruim em Gênesis 11:9, aliás. As pessoas foram espalhadas por toda a terra, o seu intento de construir a torre foi paralisado e eles foram confundidos em sua linguagem. Uma notícia muito ruim. Gênesis 12:3 começa com uma boa notícia, o proto-evangelho. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A igreja é essa nação. E essa nação é fruto da graça de Deus. Irmãos, a igreja é fruto da graça de Deus. Por isso que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5 e 6, em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Paulo olha para a salvação de Cristo Jesus conduzida para o seu povo e louva a glória da graça. Agora, irmãos, se a igreja é fruto da graça de Deus, quem mantém a unidade, quem mantém o povo de Deus é a graça de Deus. Isso é um alívio para todos nós. Quem vai nos manter firme com o Senhor não são os programas da igreja. Quem vai te manter firme caminhando com o Senhor não é o discipulado pessoal. Não é o discipulado das células. Não é a pregação. Aliás, Deus vai usar a pregação para te manter firme, mas o que te mantém firme é a graça de Deus. Amados, os crentes, eles podem perdoar, amar e servir uns aos outros. Por quê? Porque eles são impulsionados pela graça de Deus. Se não for a graça de Deus que te mantém firme, irmãos, é melhor você não confiar no que está te mantendo firme. Certa vez,
alguém falou para... O pessoal fala Charles Spurgeon, Billy Graham, eu não sei qual deles aí, tá? Mas eu vou contar a história. Que chegou para ele e falou assim, o cara estava completamente embriagado, o indivíduo completamente embriagado, na sarjeta, lá vivendo na Esbórnia, e virou ou para Spurgeon ou para Billy Graham e disse o seguinte: "Ô, Billy, foi você que me converteu." E aí o Billy, ou o Charles, né, virou para ele e falou assim: "Bom, deve ter sido mesmo, porque se fosse o Senhor, você não estaria na condição que você está." E é uma verdade bíblica. Se não for a graça de Deus quem nos chamar, irmão, ela não vai nos manter. Então o que te mantém é a graça de Deus. E aí eu entro então na terceira e última aplicação, que vai falar sobre o homem. Sabe o que aprendemos com a Torre de Babel? Que Deus deve ser adorado de maneira apropriada. Colocando de forma bem simples. Para explicar de maneira simples. Os homens construíram uma torre. A torre deles queria chegar até os céus, para que o nome deles fosse célebre. O que isso mostra? Uma cultura extremamente arrogante, uma humanidade extremamente arrogante. E aí quando nós olhamos para Adão e Eva, quando eles transgrediram os limites impostos por Deus, o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando serem iguais a Deus. Irmãos, os homens sempre vão buscar, na força de suas realizações, a própria salvação. Isso não é novidade. Os homens sempre buscarão, na força do seu braço, a sua própria salvação. E é por isso que nós precisamos de igrejas que sejam conscientemente distintas da cultura. Por isso que nós precisamos de igrejas que vão dizer para a cultura: divórcio não é normal. Que vão dizer para a cultura: idolatria do trabalho, idolatria do dinheiro vai te destruir. Nós precisamos de igrejas que vão dizer que o egoísmo não é a maneira que Deus quer que vivamos. Irmãos, nós precisamos de igrejas que focalizam em duas necessidades básicas. Primeiro, o ensino do evangelho da salvação pela graça de Deus. Segundo, o cuidado uns dos outros. Por quê? Tanto o evangelho da salvação pela graça de Deus, como o cuidado uns dos outros, é distintamente diferente da cultura. Porque na cultura, a salvação pela graça de Deus não faz sentido. O cuidado uns dos outros não faz o menor sentido. Então nós precisamos de igrejas que, por meio da pregação do evangelho, da salvação pela graça de Deus, um evangelho que diz: não adianta construir zigurates. É somente por meio do mediador Jesus Cristo que você e eu encontraremos salvação. Precisamos de igrejas que digam: você precisa perdoar, amar e servir uns aos outros. Precisamos de igrejas que façam isso. E nós fazemos isso. Ensinamos o evangelho da salvação pela graça de Deus e cuidamos uns aos outros em 3 níveis. Primeiro nível, na igreja. Primeiro nível, na igreja. Como fazemos isso? Nos diversos momentos de reunião. Quando cantamos, quando oramos, quando falamos, recitamos a palavra de Deus, nós estamos ensinando uns aos outros. Mas em segundo lugar, num segundo nível, entre familiares e amigos. E aí o que eu quero dizer aqui, irmãos, crie pontos de contato com os incrédulos para que você possa falar das grandezas de Deus para ele. Crie pontos de contato com o seu familiar. Se você sabe de uma dificuldade que ele está enfrentando, se ofereça. Ofereça o evangelho como solução para o problema que ele está enfrentando. E o terceiro nível, o pessoal. Irmãos, um crente que não cresce, ele morre. Vou repetir. Um crente que não cresce, ele morre.
O objetivo e o propósito de tudo isso é a glória de Deus. O objetivo e o propósito de tudo isso é a glória de Deus, à medida em que tornamos Ele conhecido de todas as nações através de sua nação, a igreja. Bom, para concluir, porque o tempo urge, a tentativa ignóbil dos homens de chegar até o céu e os diversos nomes de genealogias podem transmitir a falsa ideia de irrelevância e trivialidade. Contudo, essas listas de patriarcas e a atitude de Deus frente à maldade humana nos ensina a doutrina básica de que Deus nunca abandona o seu povo. Ao contrário, Deus, por sua graça, capacita os crentes com o Espírito Santo para anunciarem a todas as nações as glórias de sua graça. Quando nós começamos hoje, eu fiz uma pergunta. Suas aspirações de vida estão alinhadas com as aspirações e propósitos divinos? E a resposta, irmãos, é basicamente essa. Estamos tentando construir a nossa própria Torre de Babel? Estamos tentando, por nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria capacidade, pelos nossos próprios conceitos, pela nossa própria capacidade de pensar e articular as coisas, estamos tentando construir uma nova Torre de Babel? Ou, pelo poder do Espírito Santo, falar fielmente a palavra de Deus para todas as nações? Irmãos, as nossas conquistas pessoais, nosso casamento, nossa família, nossa carreira, nosso ministério, relevância, política, entre outras coisas, estão alinhados com os propósitos de Deus? Nós queremos com isso manifestar a glória de Deus, ou apenas nós queremos que o nosso nome seja célebre? Por que eu quero um casamento? Por que eu quero casar? Por que eu quero um casamento bom? Os pais aí, qual carreira o seu filho vai seguir? Seu filho vai seguir uma carreira que ganha muito dinheiro ou uma carreira que glorifica a Deus? Será que você está junto com o seu filho construindo um zigurate? Uma torre de Babel? Ou será que vocês estão em uma só voz dizendo para todas as nações: olhe para o Senhor? O que o seu ministério, o que essa igreja, o que os diversos trabalhos nessa igreja estão fazendo? Apenas uma torre de Babel? Ou eles estão apontando para Cristo? Nossa tarefa não é fazer missões. Nossa tarefa é glorificar a Deus em toda a terra. No meu trabalho, na minha família, na minha escola, em outras nações, enfim. Vamos orar? Quero encerrar aqui com o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.